esse curso, essa difusão digital com o nome de Funções da Lança de Oxigênio no Refino Primário dos Aços, é um ponto de vista diferente. A gente está muito acostumado a ver nas apresentações, é sempre a composição química, o banho em movimento e o convertedor. Passaremos por isso, mas pelo prisma da lança. Então, vou fazer um pouquinho. Eu tenho, esse ano, 4 anos como metalurgista, e a brincadeira é sempre que fui nascido no alto forno, criado e vivido numa serraria e tirei algumas férias na laminação. E aí, com isso, a gente conseguiu ver toda a cadeia de processo conforme citado pelo Sérgio. Uma orientação da Karina, eu vou pedir para vocês para manterem os seus microfones desligados. As dúvidas, eu vou pedir para vocês irem escrevendo no chat ao lado, e dessa forma, se a gente não conseguir cobrir ao longo desse tempo, que o material a gente foi empolgando, acabou ficando um pouco maior, talvez mais que é uma hora programada, a gente, se não responder agora de imediato, responde em seguida. Uma outra solicitação da Karina é que, ao final do curso, ela vai encaminhar para vocês uma avaliação dessa difusão digital, que é muito importante para a gente ver a aplicabilidade, a fundamentação, para poder replicar em outras ocasiões. E para a gente evitar ou manter melhor a nossa conexão, eu vou desligar a minha câmera, vou ficar atento só à apresentação. Se a gente tiver alguma oscilação de sinal, isso aí chama o Murphy em ação, por conta da disponibilidade de rede, também está aí como um suporte, um background, a pessoa que me ajudou muito nessa montagem, preparação, que é o William dos Reis Lima, que está entre os participantes. Então, assim sendo, eu vou fechar a câmera e vou ficar somente com o fone. Bom, o que nós vamos estar cobrindo hoje nessa nossa jornada? Para produzir aço, essa ciranda interminável, que a gente gostaria que não parasse nunca, chamada de corrida. Então, carregamento de gusa, carregamento de sucata, carregamento de gusa, sopro, amostragem, vazamento, depois preparação de escória, forro, cobertura, vazamento de escória para o pote, isso aí vai de uma forma interminável. Nesses processos todos, como a gente comentou há pouco, é muito comum a gente sempre ter a ótica do ponto de vista da transformação dos elementos na corrida, conforme está a figura aí simbolizando a lança durante o sopro, e essa evolução, a queda do carbono, a queima muito rápida do silício, as corcovas, né, a famosa corcova do manganês, do fósforo, enfim. Nesse curso, o que nós vamos estar pretendendo é ir dando um passeio por essas etapas, de forma que a gente vá vendo sobre o prisma da lança e como é que ela se comporta nesse processo e nas outras etapas de produção. Bom, primeiro, a gente vai ter que começar descrevendo o nosso reator. Então, talvez seja um pouco o chover no molhado, mas essa daqui é uma carcaça típica de um convertedor LD. Então, na parte mais externa, tem a parte metálica. Em seguida, os refratários, normalmente são 2 ou 3 camadas, um tijolo permanente, o tijolo de trabalho, as juntas de dilatação, e alguns convertedores possuem ao fundo as ventaneiras, que são os elementos para borbulhar gás inerte, e alguns tipos até gás de oxidação, como o próprio oxigênio. E o canal de vazamento, uma vez processada toda a corrida, é por onde passa o aço ainda sem nome de batismo, é só um aço residual, carbono muito baixo, e praticamente o resto é ferro. Seguindo, nós vamos estar discutindo hoje em cima de 2 convertedores de referência. Como nós já publicamos alguns artigos com esses convertedores, então não tinha nenhum problema de a gente pedir permissão, isso aí já era domínio público em outras publicações nossas. É interessante notar nessa tabela, e um quadro que vai aparecer aqui ao lado,
que é as características desses dois reatores. Primeiro, capacidade, 220 para 330. O segundo, nós vamos ver à frente, que é a distribuição das ventaneiras. 6 ventaneiras até 12 ventaneiras. Já tivemos casos aqui no Brasil que eram 18 ventaneiras. Agora, algumas curiosidades. O volume específico. O deles, o BOF-B, é 0,84. Se a gente olhar nesse gráfico aqui ao lado, com o volume específico de 0,84, ele é considerado um forno mais apertado, então não está muito boa a relação carga-volume dele. E já o convertedor do BOF-C, ele já está numa zona de relação carga-volume de idealidade, que é esse quadrado branco aqui ao lado. Um outro aspecto interessante nesses reatores, e tem influência sobre a lança, é com relação a esse índice, HD, ou índice de esbelteza. O convertedor B, ele é considerado atarracado. Então, nessa combinação de fatores, ele é um convertedor apertado, então põe mais carga do que seria o ideal, e ele ainda é um convertedor baixinho. A gente colocou o nome aqui de atarracado, mas ele é um convertedor gorduchinho. Já o convertedor C, ele já é um convertedor bem mais esbelto, ele é alongado. Então, provavelmente, ele tem uma maior capacidade para conter a emulsão no pico de descarburação, por exemplo. As outras coisas, nós relativizamos, que é esse índice do L0 pelo H. O H é a altura total do convertedor e o L0 é o nível de banho estático. Esse nível de banho estático também é muito curioso, essa informação, numa grande gama de convertedores, que vai de 6 toneladas até os maiores, de 350, 380. E uma variação no ângulo dos bocais em relação à vertical da lança. O convertedor B com 14 graus e o convertedor C com 17 graus e meio. Nós estamos fazendo essa ambientação com os convertedores porque ela tem um impacto direto no comportamento da lança em operação. E em outros estudos, tem um mais antigo aqui, de 1988, pelo AISE, tinham eles compartilham um convertedor de 18 e foram até o maior, 300 toneladas, e como é que se comportavam as relações geométricas entre os convertedores. Recente, nós fizemos um estudo pelos convertedores que a gente trabalha e tem contato, para ver como é que ficava esse encaixe de geometria entre um e o outro, e só especulando como é que seria um convertedor de 800 toneladas. Não existe, mas nesse estudo geométrico, vamos extrapolar aqui para ver como é que ficam essas relações. Nesse sentido, nós vamos agora extrair dessa tela os dois nossos convertedores para comparação. Aqui está uma imagem deles. Só para exemplificar, para discriminar quem são os componentes. O H é a altura do convertedor, da boca até embaixo, é a altura de carcaça. O L0 é o nível de banho estático. E a curiosidade que eu comentava com vocês há pouco é a relação ao nível de banho entre um convertedor de 220 e um convertedor de 330. Existe uma diferença, ela é verdade, mas ela, para aumentar 110 toneladas, ela é pequena. E uma lança que trabalha com muito mais vazão em 300 toneladas em relação a uma vazão para 220 toneladas. E é curioso que em convertedores de 30 toneladas, essa relação de L0, elas são muito próximas. Então, é um parâmetro que tem um comportamento perto de um valor comum e que trabalham com vazões que variam de 120 normal metro cúbico por minuto até 1.200 normal metro cúbicos por minuto. E essas relações é que nós vamos agora, em relação à lança, iniciar os nossos comparativos. Bom, nessa nossa viagem, a gente vai seguir os passos de uma produção de uma corrida.
Então, toda a produção inicia-se com carregamento de sucata, o convertedor ele vem dar um balanço para acomodar, depois a gente vem, inicia com o carregamento do guze, as ventaneiras em geral já estão em funcionamento, e aí nessa hora, qual é a atenção que se tem com relação à lança, ou aquilo que se deve observar nesse comportamento? Pegando os nossos convertedores de referência, na primeira tabela, existe um percentual de sucata que cada um deles tem, na época da nossa pesquisa, enfornava. O segundo valor aqui é uma medida relativa entre a distância de banho à lança dividido pelo nível de banho estático. Então, nessa medida de referência, a primeira altura de lança no convertedor B, ela já é, por natureza, mais próxima da corrida. Consideramos um rendimento metálico de 90% para ambos, uma densidade sucata generosa, de 1,5, a referência normalmente é aparente entre 0,9 e 1 tonelada por metro cúbico, e fixamos a densidade do guza em 6,9. Nesse primeiro exemplo, qual foi uma consideração de cálculo que tem impacto sobre a lança? Nós consideramos que da quantidade de sucata enfornada, 50% fica submersa ao guza e 50% fica para cima, ela fica flutuando na massa de guza. Bom, considerando essa alteração, nós temos uma mudança deixa eu ver aqui. A gente tem uma mudança na altura de lança em relação ao nível de banho estático. O que era no início esse índice 2 e 1,78, essa lança ela se aproxima, fica mais próxima da superfície superior da sucata. Ela fica, a mesma coisa acontece no convertedor C. E isso em relação ao nível de banho estático. Nós temos uma aproximação da lança da sucata, e isso tem consequências. No segundo caso, foi feita uma simulação de extremo. Nós consideramos que a sucata ficou 100% sobrenadante ao guza. Então, com isso, existe uma aproximação ainda maior entre o referencial da lança para a ignição e a sucata que foi carregada. Esses casos 100% acontece? Acredito que não. Mas uma sucata muito leve, uma sucata, as famosas cabeleiras, ou os retalhos de chapa, que é uma sucata que tem uma densidade aparente muito baixa, ela pode ter um comportamento semelhante. Por isso que lá na figurinha a gente sempre indica, carregou sucata, dá um balanço. Se o seu tempo permite, carregou um guza, dá um balanço também. Porque isso ajuda a dar uma acomodada, uma menor fração tem contato com o guza, começa a molhar e a fundir, a acomodar, então isso daí ajuda. Porque agora nós vamos ver um caso, ou casos, de como é que esse carregamento, ou esse volume de sucata em função da densidade, tem impacto sobre a lança. Aqui está um caso de um convertedor, dois casos da face dos bicos do convertedor B e do convertedor C. Em todos os dois, a gente consegue notar o que a gente chama rebote. Esse rebote de oxigênio, que às vezes tem a contribuição de uma ignição, alguma coisa que acende e ele desgasta, ele deteriora a face do bico. Esses desgastes também são observados nas laterais do bico ou do cartucho. Eles funcionam, mas são como chanfros, e que você consome o tubo de aço, no caso de lanças convencionais, e tem um desgaste muito forte na parte de cobre. O que isso acontece? Então, a gente tem um rebote de oxigênio,
a gente perde massa de cobre ou de aço no tubo da lança ou no bico de cobre. Isso daí tem um potencial enorme para vazamentos catastróficos dentro do convertedor. Aqui uma foto de como é que fica uma sucata com densidade variada após um carregamento e um balanço, para a gente ver. Então, assim, essa sucata, quanto mais homogênea ou espalhada na superfície do convertedor, mais salutar será para o início de sopro de uma corrida. Bom, carregado sucata e gusa, balanço feito. Uma outra etapa importante no processo de sopro é a ignição. O que é ignição? É você liberar o fluxo de oxigênio, e aí torcer para que ele ache uma partícula incandescente ou que o oxigênio ache alguém para reagir e dispare a oxidação ou queima dos elementos. Quando esse volume de oxigênio alcança uma boa massa, então aumenta um clarão amarelo, bem intenso e forte, que é um sinal para os operadores sopradores que eles podem iniciar a adição de material ou iniciar as tarefas para um sopro. Bom, quais são os aspectos importantes? Primeiro, essa projeção do jato sobre a área do forno, ou sobre o material carregado, que é a sucata. Nós puxamos essa linha aqui. Aqui até consideramos a sucata como 50% submersa na massa de gusa. A segundo parâmetro que influencia, mas aí é mercado, é disponibilidade, é o que tem para o momento, é a relação de densidade de sucata e como ela foi confeccionada na calha. E o ponto X é arranjar conseguir que inicie a reação de oxidação. Alguns cuidados. É a posição e tempo de abertura das válvulas e principalmente, é o intertravamento com o sistema de adição de fundentes. Onde é que está esse cuidado do principalmente? Porque se você não deu ignição e, sei lá por quantas, o seu sistema permite a adição de fundentes, acontece um efeito muito ruim na corrida, que é você congelar. Você tem uma superfície que ela é inerte ao oxigênio, ela não reage, e você não consegue a ignição. Você tem que tirar a lança, dar balanços, tentar, às vezes, adicionar um pouco mais de gusa. É uma operação muito delicada e muito perigosa. Olhando do ponto de vista do oxigênio secundário, nós vamos também passar por ele daqui a pouco, na posição superior, que está simbolizado por essa zona amarela, o que tem que se observar no projeto aí da lança aonde é aberta a válvula para início de ignição e aonde que estão essas saídas de oxigênio secundário. A intenção é que fique para dentro ou fora dos anéis de segmento, para evitar um desgaste ou um corte desse material, que normalmente é ferro fundido. E na parte inferior, como tem um ângulo maior e normalmente uma vazão menor, seria uma outra linha que vamos ver adiante, que ela facilita ou aumenta a área projetada e, com isso, a chance de encontrar um material para reagir. Nesse aspecto da ignição, também agora voltando para a lança, um exemplo de problemas de elevado tempo de ignição. Nessa foto, tem um grande cascão de lança, que a lança ficou dentro do forno, tentando, pelejando, aí tira a lança, bascula o forno, tenta movimentar a carga, abaixa a lança de novo, e com isso, quando não ignita, mas quando acha uma pocinha, aquilo que vem como projeção são gotas de metal, e ela vai aderindo. Aproveitando para introduzir, um cascão, quando ele nasce de baixo para cima, nós o chamamos de um cascão tipo pera, porque está engordando de baixo para cima. Nesse caso, existia um raspador. E aí é que vem um efeito em cascata. O raspador atuou, tentando eliminar o cascão. Não foi suficiente. O que ele fez foi um deslocamento. Veja nessa foto onde está a lateral do bico
e veja o quanto que foi deslocado o cascão. Nas tentativas de ignição, uma vez, duas vezes, três vezes, o jato ele sofre uma restrição. Isso aí provoca o atraso do início de sopro, porque não teve a ignição. E ele acaba ricocheteando. Naquela imagem, é como se o jato saísse do bocal, ele acha essa barreira, parte, ele vai estreitar o ângulo, então dificulta ainda mais, porque as poças estão nas laterais, porque o centro tem sucata, e uma parte do oxigênio, ela volta para cima do tubo. Esse material aderido, como são gotículas de metal, ele inicia um processo de fusão, e essa fusão pode acarretar com a fusão solidária ao tubo. E esse aí tem um rebote de chama no tubo ou no corpo do cartucho, se for em cobre. E essa fusão vai levar à falha prematura do bico de lança, que nesse caso alcançou inclusive a face do bico ou cartucho. Bom, superados a fase de ignição, nós entramos na primeira fase de sopro, que é dessa fusão inicial, sucata já está em fusão, e a formação da escória inicial. Com a ignição, uma vez que a gente acendeu a corrida, que startou esse processo, o primeiro o elemento que é consumido ou que é oxidado é o silício. Então, é ele que vai gerar a primeira escória. Então, essa escória inicial é no sentido de o oxigênio achar o silício, formar a sílica e formar essa primeira escória extremamente ácida. E aí já vem um cuidado. Veja, aqui nós temos um errinho de português, nós vamos corrigir, porque hoje não deu tempo. Eu estava aqui com a lança na posição da ignição, eu ignitei, a chama veio, está tudo certinho, a lança ela vai descer para uma posição para a formação de escória. Aqui está apresentado em dois patamares, mas nós, quando vamos dar suporte a alguma usina, e para simplificar os sistemas, normalmente sugerimos um patamar único e no tempo suficiente para que as adições de cálice ocorram, que normalmente fica em torno de 20% e 25%, caso a caso. Bom, nessa altura, como existem várias teorias sobre perfis de sopro, de uma forma assim, forma assado, mas o que nós preconizamos e defendemos é uma vazão de sopro fixa e, basicamente, 2 patamares de lança. Nesse aqui é o patamar de lança mais alto, para permitir o fim dessa fusão de sucata e acomodação, uma maior oxidação do silício ou queima, formar essa primeira escória. Para quem tem o oxigênio superior, era o momento que os jatos de pós-combustão vão intensificar a limpeza, porque já existe o encharque normal do convertedor, começa uma pequena geração de gás ainda rica, mais rica em CO2, mais suficiente para que esses furinhos iniciem o trabalho de limpeza. Para quem tem a pós-combustão no bico, essa etapa é importante, porque ela ajuda a intensificar o aporte térmico. E começa a fazer, em algumas lanças, que nós estamos trabalhando muito nos dias atuais, como uma opção para injeção de particulados. Nesse ponto, a gente vai mostrar uma das funções que a lança de oxigênio ela pode ter no sopro. O que nós estamos desenvolvendo é uma lança que já existe, ou uma dessas hoje em funcionamento no Brasil, onde, além dos 4 furos de oxigênio principal, existem furos de oxigênio secundário. Ela é similar que já teve aqui também funcionando no Brasil no passado, com a lança com coerência de jato. Mas a coerência de jato, ela naquela época, ela era tão forte que ela impedia a abertura do jato principal. Então, ela quase que transformava uma lança de 4 furos, 5 furos, numa lança de jato único.
O que nós desenvolvemos agora, trabalhamos nisso, é que sejam funções diferentes. O jato de oxigênio principal, ele tem a função de descarburar e acelerar as reações para transformar a gusa em aço. Os jatos secundários, eles têm a função de auxiliar no aporte térmico, pelo aumento da taxa, porque a penetração deles é menor. Mas como estão no mesmo sentido do que o jato principal, elas conseguem preservar o jato principal, evitando um fenômeno conhecido como entranhamento de jato, que é a parte do jato de oxigênio se misturar com o ambiente ou a atmosfera do forno, seja principalmente no momento da emulsão. Uma outra alternativa dessa tecnologia, e visando as melhores desfosforações, já que o fósforo também hoje está sendo um bicho papão nas usinas, com teores cada vez maiores no gusa e exigências cada vez menores no aço final, desenvolvemos uma forma de ter a injeção por um tubo central. Então, não essa taxa de injeção de cálice, ela não substitui os silos aéreos, em função das quantidades requeridas, mas em momentos específicos e cruciais do sopro, por exemplo, no final, após a medida de sublança, se você tiver uma alimentação contínua de uma fonte de material básico bem pulverizado e destinado para escória, nós vamos estar fazendo o seguinte efeito em uma frase bem curta. Nós vamos ter escória fria e aço quente. Com escória fria e aço quente, nós propiciamos condições cinéticas para reter o fósforo na escória. Então, uma das funções novas da lança de oxigênio que nós vamos desenvolvendo é a de ser um elemento que contribua ainda mais para a desfosforação dos aços. Além de poder ser, como tradicionalmente já existe em alguns lugares, para aumentar o percentual de sucata. Bom, nossa próxima etapa, nesse processo de sopro, e vendo como é que a lança se encaixa nisso, nós vamos para as adições das cálices para formar a escória. E essa formação de escória, ela tem o caráter de ser o agente desfosforante, o agente de saturação de MgO e corretor de basicidade, vistas tanto a qualidade do aço final, quanto a preservação do refratário. Então, nessa altura, nesse momento, ele tem que manter a oxidação do gusa e promover uma agitação tal que ela facilite a dissociação das cálices. Nessa altura também, o jato ele penetra pouco e, por isso, aumenta-se a chance de ter um FO elevado. E o FO elevado, nesse momento, ele é importante, porque ele reforça ou ele auxilia no processo de dissolução das cálices para formar essa escória e a gente partir para a próxima etapa, que é a formação de uma emulsão com uma maior intensidade de descarburação. Então, qual que é o objetivo do jato principal nisso daí? É uma penetração suficiente para que dissolva as cálices. Com o sopro do oxigênio superior, o que ele já consegue manter a região do cone superior mais aquecida, e com isso a gente evita ou prepara para que tenha menor adesão de material durante a emulsificação ou durante a descarburação da corrida. E com o pós-combustão inferior, nós começamos a acelerar ou intensificar a emulsificação, porque a gente vai estar aumentando a fonte de geração de óxido de ferro. Nesse sentido, parando aqui nessa etapa, né, na adição ou formação de escória, nós entramos sobre o impacto da altura de lança sobre a formação de cascão.
Então, e voltando, existem uma gama de teorias sobre o perfil adequado de sopro. Não é objeto dessa apresentação de difusão digital de hoje, mas não dava para a gente simplesmente passar sem dizer que é um dilema muito grande, de usina a usina, casa a casa. Então, reforçando, o que nós da Lumar defendemos é um perfil de sopro em dois patamares. Um principal, formação de escória, que nós estamos discutindo ele, e um principal de descarburação, e nós vamos passar por que é uma transição, que é a descida de lança. O dilema que a gente vê em relação à formação de cascão é o que está apresentado nessa tela. Nós temos que, quando a lança está desajustada ou está muito alta, rapidamente se tem a formação da emulsão. Mas é uma escória muito agressiva, ela é meio descontrolada. Algumas usinas até padronizaram o termo aqui no Brasil como quando o material sai para fora do forno, como projeção reativa. E às vezes é o extremo, porque ela passa pela projeção espumosa. Mas, via de regra, o que se tem? Tem um elevado teor de FO. Como a lança penetra, como o jato penetra menos, a gente tem um volume, uma zona morta no convertedor. E isso daí, além de provocar subida de sola, a corrida fica heterogênea. O que é notado nesse tipo de comportamento é que o cascão, que quando adere à lança, ele tem uma natureza de ser um cascão de escória. No outro oposto, né, a gente tem uma lança muito baixa. Então, a emulsificação ela é mais contida, a gente tem uma taxa de descarburação bem mais elevada, e o FO é mais baixo. Como a gente tem uma menor camada de emulsão, e a lança tem o impacto do jato ele é muito vigoroso sobre o banho metálico a ser refinado, aumenta uma taxa de ejeção de gotículas, tanto para o cone superior quanto para a lança. E nisso nós temos um cascão metálico, natureza metálica. E aí tem o caso que é o ideal, mas às vezes, quando todos os fatores, e como um bom e velho amigo, Maurício Scal, dizia que quando tem uma conjugação de astros, a usina vive alguns dias de idealidade, onde tudo corre bem, tudo transcorre bem com essa infinidade de parâmetros que existem ao longo do processo. Mas essas condições, do ponto de vista da lança, existem com relação à natureza do material aderido. Existem três tipos de cascão: o cascão de escória, o cascão metálico e o cascão misto. Nós falamos o cascão de escória quando tem o volume de escória que é alto. Ou, somado a esse fato, então tem uma alteração com o silício de gusa mais alto, que automaticamente puxa uma maior basicidade. As impurezas na sucata estão ligadas, muitas vezes, você chama da massa metálica, mas vem ali uma areia, vem outro contaminante, vem uma madeira. Então, assim, são coisas que se pesa como metálico, mas de fato não é. O cascão metálico, ele está diretamente ligado, de novo, ao gusa, um baixo silício, manganês. E baixo de silício vai pedir pouco material, ainda que a basicidade seja um pouquinho elevada, mas pesa-se menos quantidade, forma-se um menor volume de emulsão, e as gotículas que chegam, elas são metálicas, e aí adere. E o cascão misto, que normalmente é uma mescla entre um e outro, ou alterações de processo, ou uma intervenção, uma baixa vazão de sopro, e aí a natureza, ela, na hora de fazer a limpeza, o pessoal que faz limpeza de lança entende bem. Quando corta fácil, é metálico. Quando o material fica agarrado, aderido, que tem que usar uma marreta, é escória. Bom, eu tô acompanhando aqui, tô vendo, pessoal, um bom volume de perguntas no chat. Eu tô indo na sequência da apresentação, e talvez o meu amigo William vai dando um suporte aí nessas perguntas do chat. Se ainda sobrarem outras, eu leio elas todas e a gente passa limpo, mas não deixaremos de responder nenhuma. Indo adiante aqui com o cascão, tem uma outra relação, que é o sentido de formação do cascão. A gente comentou alguns slides atrás sobre o cascão pera. Ele nasce de baixo para cima.
E esse caso aqui foi tão grave que a lança teve que ser cortada e lançada dentro do forno. E normalmente esse daqui é uma questão danada, porque ele é sobreposição de camadas. Então, às vezes, pode ser uma escória após leg splashing, ou pode ter sido após uma necessidade de um ressopro com adição de material. Então, ele vai se avolumando muito rápido com esse nível de ocasiões. E já o morango, que é o que vem de cima para baixo, ele normalmente ele está associado com as adições durante o sopro. E tem um momento que é crucial para esse cascão morango e metálico, que é após a sublança, quando você faz a medida para poder verificar a temperatura, ou a intermediária, como algumas usinas chamam. Essa temperatura está muito alta para vazamento da determinada sigla de aço, e então você tem que jogar alguma coisa para refrigerar. Hoje, normalmente, usa-se muito, existem os refrigerantes que a gente gostaria que seriam as cales, ou um calcário, uma dolomita crua, mas às vezes não tem, precisa de um poder de refrigeração mais forte. Aí entra os óxidos metálicos. Aí nessa categoria tem minério de ferro, nós temos briquete, pré-reduzido, e todos esses, dependendo do comportamento na queda, principalmente, assim, às vezes o comportamento que a gente observa muito é nos briquetes. Eles não suportam o choque térmico do convertedor, e às vezes, como eles são de pega hidráulica, eles pegam e explodem. E nessa degradação, deterioração, o tamanho da partícula fica muito pequenininho, e com o calor elas começam um processo de caldeamento. Então elas vão aderindo, vão se fundindo no entorno do corpo da lança. Então, essa é a natureza do cascão morango. E o que nós sempre tentamos estabelecer é esse mecanismo de como é que as coisas acontecem. O que eu citei agora sobre essas adições para a refrigeração está bem exemplificado nesses 3 casos, onde a gente dá para ver aqui nas fotografias que na parte superior você vê que é um material bem rugoso, ele não começou a fundir ainda, então ele só aderiu, ele só tomou um choque térmico, então degradou, teve o calor, uniu uma pequena partícula e depois achou uma superfície fria, então ele vai e se consolida ali. Na região 2, como ela está um pouco mais imersa no convertedor, a temperatura sobe, então essa taxa de caldeamento ou de partícula até o início de fusão acontece, porque vai ficando, essa rugosidade vai diminuindo. E lá na ponta, como a temperatura é muito alta, já tem um fundido metálico, isso nas adições metálicas. Esse da ponta aqui, ele é um típico processo quando a gente tem alguma forma de vazamento ou água no empoeiramento, que é possível ver essas linhas escorridas bem desse tipo de cascão. Quando você faz a adição de material, ainda tem uma fonte externa para ajudar na solidificação dele nesse processo. Bom, indo adiante, nesse processo de formação de mais umas precauções, ou como é que os elementos do sopro comportam sobre a lança, nós vamos adiante, que é agora a descida de lança. Na descida de lança, qual que seria o bom momento para uma lança descer no forno? É quando você já está com todo o material para escória armado, já deu um tempo para ela dissolver e formar essa primeira escória. Nesse sentido, é interessante parar qualquer tipo de edição e despender em segundos a 1 minuto para que a lança desça, para atingir um novo patamar, o patamar de descarburação. E com isso nós vamos estabelecer um termo que faz tempo que a gente não escuta falar, que chama bacia de descarburação. Muito embora os jatos trabalhem de forma independente, a bacia de descarburação é essa área que o jato tem a capacidade de abrir em relação ao nível de banho estático ou nível de banho metálico. Nós estamos sempre preconizando que nosso ideal é sempre a vazão, manter o sopro constante, o que der.
E isso preserva o Laval e é o que nós vamos discutir agora. Com relação ao secundário, a saída de oxigênio secundária na lança. Nessa altura do campeonato, a lança está mais baixa, vai ficar um bom tempo na região superior do cone e já existe uma geração suficiente para que aumente o volume de pós-combustão nessa região e então a taxa de aquecimento nessa região. Vamos também ficar adiante. E na pós-combustão inferior, se caso fosse, esse jato sempre vai estar ajudando a intensificar a geração de óxido de ferro, e já será compensado pelos elevados valores de CO durante a descarburação. Mas nesse momento, nós estamos sempre falando, vazão constante, vazão constante, vazão constante em cima do projeto. Por qual motivo? Toda vez que nós trabalhamos uma maior parte do sopro com a vazão dentro do projetado, ou dentro do par ordenado, pressão de fornecimento e vazão desejada, o que nós temos é que o bocal de lança, fica bem preenchido com oxigênio. E esse preenchimento, nós vamos ter sempre um fluxo descendente, sempre ir preenchendo essa área. Toda vez que existem momentos em que a gente quer baixar a vazão, ou que tem uma degradação do bocal, existe o desgaste do bocal. E existe uma degradação do jato. O jato, ele passa a penetrar menos no banho metálico. E isso gera, de novo, um efeito dominó de problemas e cíclicos. Por quê? A gente, quando às vezes degrada o jato deixa de penetrar na corrida. Ele deixando de penetrar na corrida, é necessário a intervenção do operador para compensar a lança, ela desce um pouquinho mais. Aí, isso daí aumenta o aporte térmico na superfície do bico. E além desse jato desgastar esse entorno da lança aqui, ele provoca um aumento do consumo do oxigênio do FO. E essas áreas que o jato não preenche, está tendo reações de pós-combustão nesse entorno, fora do projetado. E o cobre, ele é um elemento muito característico e interessante. Depois que nós cruzamos a temperatura de recristalização dele, em torno de 350, 300 graus, mas superiores a 420, com certeza, ele dispara um processo de recristalização e ela não para. E essa recristalização, ela promove o aumento do dano, que geram essas trincas enormes na face do bico. E, em alguns casos, por esses grãos recristalizados, eles são tão grandes e as trincas tão profundas que ocorrem vazamentos de água por essas trincas. Então, a gente, como fornecedor de cartucho, de bico de lança, a recomendação que a gente sempre faz aos nossos clientes, e insiste, às vezes é até repetitivo, mantenha a vazão constante. A vazão, o interessante é sempre você subir ela. Agora, baixar é só em momentos específicos e inevitáveis, como, por exemplo, durante a sublança, que aí não tem jeito. Se você não reduzir um pouco a vazão, a qualidade da sua medida de sublança vai cair. Mas é um momento específico também, vai durar em torno de 30 segundos a 1 minuto, mas não ter longos períodos em baixa vazão. Bom, a lança desceu, entramos no maior período de um sopro, que é a descarburação. Nessa figura está mostrando todo o cenário de uma corrida em descarburação. Nós temos aqui a camada de escória, o banho metálico em processamento, o borbulhamento das ventaneiras, a lança no patamar mais baixo para buscar descarburação, os jatos principais formando a bacia de descarburação, o oxigênio secundário inferior nutrindo uma certa oxidação para a escória. Normalmente seria interessante que fosse um sistema de válvulas completamente separado, muito embora
é comum nas usinas brasileiras, a gente trabalha tudo na linha principal de oxigênio. A emulsão formada, nesse caso está sob controle, não estão tendo projeção, ou aqui seria um caso de uma projeção espumosa, porque ela não está reativa, jogando material para fora. Nesse momento, que é o maior período de um sopro, os cuidados que a gente tem, que tem que alertar, é o padrão de montagem da lança, para evitar a colisão jato-pluma, jato de oxigênio da lança versus a pluma oriunda do borbulhamento das ventaneiras. Nesse momento, se está tudo certo, se a emulsão está bem contida no forno, a emulsão ideal é que ela ficasse aqui bem na metade do cone superior, está tudo sob controle, os índices de gás já está com o CO bem apurado, acima de 70%, quer ganhar tempo de sopro? Aqui você pode aumentar a vazão, porque o forno aceita, sem jogar material para fora. Lá no oxigênio secundário é o melhor momento, porque você tem uma emulsão formada e está rico em CO, é a hora que até esse oxigênio secundário, que podia estar enriquecendo o seu FO da escória, tem tanto CO que ele reduz ele traz seu óxido de ferro para um valor normal. E esse mesmo CO que vai garantir uma boa pós-combustão aqui na região superior da lança. Quais são os aspectos de cuidado, aonde que a lança de sopro tem influência no processo? O primeiro deles é um cuidado para ver onde estão as ventaneiras. De novo, pegando nossos convertedores de referência, o B e o C, nós temos um que tem o formato ferradura, não é um círculo perfeito, mas é uma meia-lua para cá, uma meia-lua para cá, e o convertedor C, que são 12, tendo uma central, depois 3 no raio médio e as demais no externo. E aqui, e atrás desse conceito, ainda tem uma relação dos diâmetros chamado de PCD, que é o quanto que essas ventaneiras estão afastadas do centro do forno. E aonde que a lança entra nessa história? Num caso desse primeiro, se eu tenho 6 ventaneiras, se a gente tivesse a infelicidade de montar um bico, por exemplo, de 6 furos, coincidente com essas 6 ventaneiras, garanto a vocês que em 100% das corridas, os convertedores vão experimentar projeções reativas. São aquelas que fazem uma bagunça danada na área, o rendimento de oxigênio é terrível, porque existe uma colisão entre a pluma e o jato de oxigênio. Nesse sentido, o que é feito, onde que a lança contribui, ou qual é o cuidado, a função da lança nesse ponto? É de você saber como está sendo montado o alinhamento de um bocal em relação à parte da lança que a gente chama de cabeçote, que são a entrada e a saída de água e a entrada de oxigênio, e deste conjunto em relação às ventaneiras do convertedor. Aí, isso para por aí? Não. Além dessa investigação, é necessário ainda combinar com a posição da sublança. Veja nessa figura que interessante. Os pontinhos, esses pontinhos pretos aqui, é a posição das ventaneiras. Nesse bico de lança, nesse cartucho, que são 6 saídas, em relação à posição das ventaneiras, pelo menos em 3 pontos, a gente pode ter uma colisão entre o jato de oxigênio da lança e a pluma de gás das ventaneiras. E ainda, para evitar um problema de queimar a amostra da sublança ou de ter uma baixa eficiência de sublança, foi necessário encaixar ela entre 2 furos. Existia uma prática no passado, antes da sublança, ou mesmo antes das ventaneiras predominarem, que era de realizar a montagem do bico com uma posição, por exemplo, um dos bocais a 0 graus, como nessa figura aqui, e depois a lança reserva,
mais 15, mais 30, mais 45. Num convertedor como esse, essa prática ela pode ser catastrófica, porque a posição da sublança e a posição das ventaneiras, de certa forma, ela limita a forma de montagem dos bocais em relação ao cabeçote de lança, em relação à posição das ventaneiras. Então, é um objeto de atenção, e isso nós temos um cuidado danado na hora de propor uma entrada de uma lança em operação dentro de um esquema de sopro. Um outro ponto a ser discutido, já que é o melhor momento para a limpeza da boca durante o sopro, é fazer um comparativo com lanças para esse fim. Bom, a forma tradicional que muitas usinas praticavam, algumas ainda praticam, mas com menor intensidade, era de usar a própria lança de oxigênio para realizar a limpeza do cascão de cone superior. Essa prática, ela limpa, mas é uma prática que ela tem um risco grande, principalmente para os anéis de segmento e, em alguns casos, para saia móvel e para o capuz ou rude móvel, porque o oxigênio ele bate, inicia a fusão e ricocheteia para os dutos. Se essa gotícula mais o oxigênio adere ao duto e ali ignitam junto com o tubo, nós temos ocorrências no Brasil de furos e furos catastróficos por conta dessa prática. Mas, efetivamente, ela limpa a boca do convertedor. Para o pessoal, por que nós temos que limpar a boca do convertedor? Porque esse fechamento aqui, ele provoca atraso no carregamento de sucata, principalmente. A sucata, ela pode ficar, um termo que se usa, ela fica engaiolada, ela não consegue passar. Em especial, sucatas de baixa densidade. Então, quanto maior o diâmetro da boca, ela evita perdas do carregamento de gusa, porque a gente tem certeza que todo o fluxo de metal vai entrar, não tem uma restrição à passagem do guso durante o carregamento. E aqui estão alguns exemplos de bocas limpas por essa prática da lança, praticamente dentro do rude ou capuz móvel, e soprando para limpar o convertedor. Ela deixa uma característica que é esse pregueamento. Não fica uma limpeza uniforme, ela fica ondulada. Mas, em alguns casos, ela chega até atingir o cone. Nessa imagem, um outro efeito é que, apesar dela limpar, ela, tem a parte interna do cone superior, e às vezes ela não consegue atingir. Então, permanece ainda no convertedor essas áreas brancas. As áreas brancas são chamadas de áreas de sombra, ou seja, existe um cascão alto aqui em alguma parte superior, e ele fez uma sombra que impede a medição por laser scan. Então, ele perde a referência ou a rastreabilidade do que ele está vendo atrás. Aqui também e ainda assim, é necessário nesse tipo de limpeza, e como todas, que tem que ter sempre um complemento para a limpeza dos anéis de segmento na parte exterior do forno. Nessa imagem, nós estamos mostrando que a limpeza ela foi muito agressiva num lado do convertedor. Chegou a destruir os refratários. Uma outra forma é você ter uma lança dedicada a essa função. Funciona, é eficiente, você tem todo o controle, porém, a sua lança reserva, que era destinada a teve um episódio ruim, teve que afastar a lança principal, você desloca o carro, ou faz uma transformação, põe a lança reserva e continua a sequência, ou continua o sopro da corrida. Com uma lança dedicada à limpeza de boca, você perdeu essa agilidade em recuperar o tempo de processo. O que é sempre colocado em questão é quantas ocorrências eu tenho de uma indisponibilidade repentina da lança de sopro versus quantas vezes por dia, por turno, eu tenho que fazer uma limpeza de boca para facilitar o carregamento. Mas é um método eficiente.
o que nós introduzimos era uma lança que, ao mesmo tempo em que você está soprando a corrida, você consegue fazer a limpeza da região do cone superior. Então, na parte superior, normalmente entre 2,5 a 3 metros, existem aí entre 4 a 12 saídas, pequenas saídas de furos supersônicos. E eles são destinados ou despachados para a limpeza do cone. O objetivo não é limpar todo o cone ou expor o refratário do cone, mas é não deixar um acúmulo excedente de material. Uma camada de escória ou uma camada de cascão, ela é benéfica, ela protege a reserva térmica do forno, ela protege os refratários. Ela só não pode passar do ponto a ponto de atrapalhar ou aumentar os tempos de carregamento de guza e de sucata. Então, esses furinhos são dosados, são dimensionados, para ter aí, no máximo, um consumo a mais de 2% de oxigênio, no máximo, uma queima de 5% de CO. Em geral, não chegam a esses valores. E manter uma boa condição de enfornamento ao longo do processo, ou mesmo a boca limpa para visualizar. Aqui apresentamos um efeito com o uso dessa tecnologia, da Slagless Cleanup. Então, um formato mais redondinho ou uniforme de boca, e sem o desgaste notado, assim, acentuado interno, porque os furos são igualmente divididos. Aqui é um scan que compara bem, num forno que tem uma esbelteza muito grande, o trabalho que esse tipo de lança ocasiona, mantendo o formato do cone superior. Bom, desse ponto em diante, a gente voltando lá na nossa ciranda do processo, nós já vazamos a corrida, já terminou o sopro, a corrida está vazada, e aí nós vamos entrar com o uso da lança para as práticas de prevenção ou de recuperação do refratário. Uma das práticas comuns, né, então, salvo engano, aqui no Brasil, acho que 95% das empresas dispõem dela, é o Slag Splash. Nesse caso, como posicionamento da lança, o que é importante? São os limites para essa cobertura. Então, o mínimo e o máximo. O que nós vamos mostrar como coisa nova, uma sugestão, é uma prática do ioiô, não deixar a lança estacionar em só um ponto, mas promover movimentos cíclicos. O que nós mudamos? Agora o gás principal é o nitrogênio, é um gás para refrigerar a escória e não agredir, como seria um sopro de oxigênio na escória. A vazão, em geral, é a máxima, e é mais fácil controlar a altura de lança do que ter mais um parâmetro de controle. Nesse caso, aqueles furinhos na parte superior, eles também ajudam, porque eles vão ajudar a refrigerar o cone nesse momento que você quer que a escória que ali chegue solidifique, então que ela fique aderida. E na parte inferior, de novo, dependendo do projeto, nós vamos contribuir para reforçar o poder do jato principal de nitrogênio. Como é que isso funciona? Com o Slag Splash, alguns efeitos. Quanto maior a vazão, maior vai ser a penetração do jato de nitrogênio, e com isso, maior é o poder de lançamento, ou o poder de espalhamento da escória no convertedor. Aqui, nesse ponto, a gente trabalha muito no cálculo, e ainda está sendo validado em práticas operacionais, porque o poder do jato com uma lança muito baixa, ou com uma vazão muito alta, ele pode superar a camada de escória. E, tecnicamente, como aqui mostrado na figurinha, ele pode entrar no refratário. Mas é nitrogênio, ele não vai desgastar, ele vai refrigerar, enfim. O que nós consideramos hoje para efeitos de cálculo é que essa fração que invade aqui a parte do refratário, que ela tem um poder de empurrar a escória de baixo para cima. E que essa fração do jato que está passando pela camada de escória, ela tem a capacidade de projetar e de cobrir as paredes, principalmente a região do cilindro ou a região do cone superior, com a escória projetada. Nessa figura de baixo,
o que está sendo mostrado é o efeito do ângulo. Menores ângulos com a vertical, lança de 10 graus, lança de 7 graus, o efeito é de projetar material mais para cone superior, às vezes chega até a sair para fora do convertedor. À medida que o ângulo vai aumentando, a linha de projeção vai caindo. Então, aqui que tem um efeito combinado entre ângulo e vazão para que se tenha uma cobertura adequada no interior do convertedor. Nessa outra figura, de uma forma, eu estou mostrando o efeito da altura de lança. Porque ainda que o jato seja poderoso, ele perde o seu vigor ao longo do deslocamento. Então, nós vemos aqui, com 4 metros de altura, o jato ele nem toca na superfície da escória, então ele não é efetivo. À medida que a gente vai caminhando, 3,5 metros, ele já começa a atingir a superfície da escória, 3 metros ele já vai uma boa distância, e nesse caso simulado, com 2,5 metros, ele atinge, ele transpõe toda a camada de escória e tocaria a sola do convertedor. Então, combinando os parâmetros, vazão, altura de lança e ângulo, no caso, o ângulo é mais difícil, normalmente está fixo por usina, a gente consegue trabalhar bem com slag splash. E nessa figura, aquilo que nós já comentamos, o que foi considerado no estudo? Essa fração aqui, verdinha, ela vai espalhar, cobrindo as paredes do cilindro do convertedor. E essa que passa para dentro aqui nessa parte mais cinza, ela vai estar sendo empurrada de baixo para cima, para fazer uma proteção na região conhecida como junta sola cilindro. Opa, deixa eu dar uma voltadinha aqui. E nesse dilema entre maior penetração ou maior espalhamento, o que nós estamos desenvolvendo para as lanças durante o slag splash, nós batizamos de slag splash index. É uma combinação de cálculos entre o tamanho do diâmetro da cavidade, ou aquela área projetada dos jatos sobre a superfície da escória, em relação à penetração do jato no nitrogênio. Então, gera essa curva em verde, e dessa curva em verde, que é o Slag Splash Index, nós conseguimos sugerir para as empresas qual é o limite de atuação da altura de lança para um bom splash. Nesse caso, está entre 1,1 metro até os 2,5 metros, para ela fazer o efeito do ioiô. Então, mais alto, ela tem uma maior projeção do diâmetro, a lança mais baixa, ela tem uma penetração. Mais baixo, ela está empurrando mais escória de baixo para cima, e uma lança mais alta, nós vamos estar cobrindo as partes superiores do forno, sem levar isso considerando uma vazão constante. Aqui no alto, considerando que nós temos uns 600 milímetros de camada de escória. Nessa mesma teoria, ou nesse mesmo arranjo, é possível também nós determinarmos uma faixa, uma zona, essa janelinha, que é para o sopro de sola. O sopro de sola, nível, essa parte de baixo aqui, esse branquinho, que era para ser uma camada de escória líquida, solidificou, a sola subiu. Então, como é que você faz? Isso aí provoca muito problema, muita projeção, muito descontrole de processo. O ideal é que você volte esse referencial para a sola perto do original do convertedor. Nós vamos discutir à frente que tem uma prática que a gente é soprar a sola. Com isso, a gente mantém o nível de banho estático sempre na mesma posição para ter sempre os mesmos patamares de lança. Terminando o slag splashing, o que nós estamos propondo com a prática do ioiô é que, ao invés de ter uma lança fixa nos parâmetros para cobrir uma área 1 ou área B, é que essa lança ela fique em movimentação, para cima e para baixo. Com isso, a gente pode aumentar a camada coberta e dar um tempo para que esse material projetado, mais o nitrogênio dos furinhos de pós-combustão, que ela seja solidificada, ou criando camada sobre camada de escória aderida na parede.
Aqui tá são fotos de exemplo com convertedor sem a prática do Slag Splash. Dá para ver aqui a marquinha dos tijolos na parede, às vezes até uma cobertura para o balanço, mas ela ficou lá embaixo. E nessa foto, até pela temperatura, uma temperatura mais baixa, pela cor aqui mais alaranjada, uma cobertura bem uniforme com esse Slag Splash na prática do ioiô. Avançando, a gente acabou de comentar sobre o sopro de sola, e agora nós vamos falar um pouco mais sobre ela. O sopro de sola, então, o que nós aqui simbolizado? Essa camada mais acinzentada, ou nesse verde musgo, é um material que aderiu no fundo. Ele está com ponto de fusão mais elevado e secou no fundo do convertedor. A sua sola subiu. E com isso, todo o seu referencial de nível de banho, de altura de lança, trouxe esse conjunto todo para fora. E isso é ruim, porque a gente está perdendo capacidade interna para conter a emulsão. Isso pode gerar tanto uma projeção espumosa, ou aumentar o número de vezes com projeção espumosa, como pode intensificar o número de vezes com projeção reativa. Então, é um dos únicos pontos dentro do processo de aciaria que, a minha opinião particular, é que, em vez da medida ser homeopática, nesse caso, a medida tem que ser alopática. Se a sua sola ultrapassou de um nível de referência, em geral, a gente usa aí em torno de 500 milímetros, ao invés de tentar adequar a escória, retirando fonte de MgO ou reduzindo basicidade para que venha desgastando, isso assim, é muito penoso, porque demora muito tempo, eu defendo a opinião que você tem que pegar uma corrida e soprar a sola para voltar às condições normais. Então, de novo, a vazão é máxima, os furinhos de pós-combustão superior, nesse caso, ajuda a manter ele aquecido, e ele remove o material que vem do fundo. Então, nós vamos estar soprando a sola, a escória estava sólida, de repente a gente conseguiu fundi-la, o jar de oxigênio começa a jogar esse material para cima. E esse material não é muito bom, porque ele vai ser rico em óxido de ferro. Com os furinhos de pós-combustão superior, a gente reduz a taxa de adesão no cone superior. Se existir os furos de pós-combustão no bico, na parte inferior, eles ajudam a intensificar essa limpeza. O princípio é muito parecido com o Slag Splash, só que o Slag Splash ele quer proteger o convertedor, e o sopro de sola a gente quer remover esse excesso de camada solidificada na sola do convertedor. Aí são as mesmas simulações. Quanto maior a vazão, para uma mesma altura de lança, a penetração é maior, então a taxa de limpeza ou remoção dessa escória solidificada, ela será maior. Aqui é um segundo caso, só para ver as alturas recomendadas de lança. Com 2.000 milímetros, praticamente está se limpando essa metade dessa altura de escória, nesse caso foi de 500 milímetros. A 1.500, o alcance é de 3/4 dessa altura de sola maior. Com 1.000 metros, a gente encostou no tijolo. Com 500, já é degradar o refratário. Então, esse tipo de estudo, nós auxiliamos e confeccionamos, porque o sopro de sola é importante, ele ajuda muito, ele evita você ficar mexendo demais em composição química de escória, e já dizia um ditado antigo, quem faz boa escória faz bom aço. Então, se você está fazendo um bom aço, a sua escória está boa, não mexe nela não, deixa ela quieta. A lança pode resolver esse problema para vocês. E aí, nisso, aqui em cima, nas mesmas imagens, se lembrarmos lá do Slag Splash Index, ou do ioiô, é a área de projeção. Uma lança mais alta, uma maior projeção, à medida que a lança vai descendo, essa projeção, essa área de alcance em relação à sola, ela vai reduzindo. Então, dá para a gente fazer um arranjo entre um e outro. E uma vez que a gente abriu uma sola desse sentido, que a gente também pode movimentar a lança, só por alguns minutos em 2 metros, que tem uma boa área aqui de alcance. Baixa ela para 1.500, que a gente melhora a profundidade, mas a gente perde em área. Depois volta aqui, então dá para fazer uma combinação entre
altura de lança e vazão de oxigênio para poder ter uma remoção, uma limpeza uniforme. E aqui está uma comparação, onde a gente aplicou o sopro de sola. E pode ver como é que fica uniforme, fica muito bom e dá uma estabilidade danada no processo, porque a gente evita uma variação no volume, fica todo esse espaço aqui para a emulsão trabalhar sossegada. Bom, gente, quase perto do final, depois de 1h15 da atenção de vocês, uma das últimas práticas que a lança ainda tem uma função, e algumas usinas aqui do Brasil ainda é utilizado, é que a lança é usada para medir o nível. Então, o que se faz? Você pega na lança, tira ela para fora do forno, amarra um vergalhão, esse vergalhão tem um comprimento conhecido e desce ela no forno, com as válvulas fechadas, com tudo fechado. E aí ela para numa posição, quando esse vergalhão ele fica imerso, normalmente é no gusa líquido, ele corta, ele é fundido. Você puxa a lança de volta e sabe como é que está a variação de nível do seu forno. E assim você consegue melhorar o seu referencial para altura de lança, para padrão de sopro, para ver como é que está o comportamento do forno. O cuidado que tem que se ter é, novamente, com o intertravamento de sistema, porque senão acontece um caso como esse. A lança ela mergulhou no banho. Então, pelos esses 4 furinhos, entrou gusa. E o gusa ele preencheu toda a tubulação de oxigênio. Ela preencheu sobremaneira, que foi mais ou menos uns 500 milímetros. Nesse caso, aí reforça que a lança tem que ter um bom projeto, ela tem que ter uma boa circulação de água, ela tem que ter uma boa garantia dos componentes, porque se não fosse por essa caráter construtivo dela, aqui a gente tinha um elemento para um bom desastre, uns bons problemas com água no interior do convertedor. Bom, com isso eu encerro essa participação, como essa palestra na difusão digital. Aqui nessa, eu queria agradecer muito ao meu companheiro, ao William, que me ajudou nas imagens, na preparação, na correção. Nesse tempo todo de apresentação, eu vi que ele ficou dando um suporte. Eu vou pedir desculpa aos participantes, porque realmente eu não consegui coordenar um e outro, e o William acho que fez bem essa função. E deixar aqui embaixo, aonde um dos nossos centros de inspiração, nós vira e mexe, estamos desenvolvendo e aprimorando coisas que é no Laboratório de Simulação de Processos, lá da UFMG, onde nessas duas páginas vocês vão encontrar um monte de material em escala de laboratório e de conhecimento técnico pertinente. Eu fico agora, por conta de vocês, eu vou ver com a Karina nosso tempo para algumas perguntas, se tiverem. Se quiserem, a gente responde via que está aqui agrupado no chat. Mas eu agradeço muito a presença e a participação maciça de vocês. Ô, Breno? Sim, pois não. Leal que está falando. Eu quero agradecer você, o William, a Lumar, por ter permitido essa difusão desse conhecimento, que é muito importante para os aciaristas aí, principalmente, né? E para todos nós, eu que estou fora de aciaria há muitos anos, as novidades que tem, os avanços tecnológicos que tem, reforçando a importância também da associação de estar podendo difundir esses conhecimentos. Nós chegamos a ter 107 participantes. Olha, coisa boa, hein? Espetacular, isso é muito bom. E agora, o que não é bom é que todo mundo não é sócio da BM, viu, Breno? E que eu recomendo, quem não for, que faz favor, entre de sócio da BM, de associado, que tem muitas vantagens. O Breno é um dos associados nossos há bastante tempo, e ele sabe a importância disso aqui. Mas, de qualquer maneira, eu agradeço muito, agradeço aí a Karina, o Valdomiro, aí, pela ajudar nessa difusão. A equipe também nossa lá de comunicação também, que fez toda essa difusão desse webinar aí. Então, é muito bom. Eu te agradeço mais uma vez.
E estamos juntos aí. Obrigado. Obrigado.